presidente é covarde? Quer dizer, isso que ele está fazendo é uma covardia? Olha, no mínimo ele não está cumprindo com a obrigação dele, porque ele teria que ser mais claro, né? Pós-eleição. Tem que ser mais claro, tem que orientar a população. Você não pode deixar que grupos fanáticos, que a indústria de fake news, que a milícia digital fique tentando explorar essa população. Tem que explicar para ela. Inclusive se ele tivesse mais capacidade política, como ele perdeu por pouquinho, poderia liderar, organizar e liderar essa oposição para ganhar na próxima, se ele acha que tem condições de fazer isso. Isso é o normal da democracia. Perdeu por pouquinho, foi uma eleição muito apertada. Um político sensato, uma pessoa com coragem política, com consciência política, ela iria liderar uma oposição dessas, que é de quase 50%, colocar o outro governo na obrigação de fazer a coisa certa, porque é permanentemente fiscalizado, e o Brasil iria andar para frente. Mas não isso que está acontecendo. Você não pode se acovardar, você não pode ficar sem se manifestar numa função de presidente da República. Então, é fundamental essa consciência aí do presidente. Isso faria o Brasil andar para frente. E não como nós estamos parados. Antes da eleição, durante a campanha, eu entrevistei aqui no My News o Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa. E ele foi ministro da Defesa, foi parlamentar há muitos anos, conhece Bolsonaro, viajou com Bolsonaro, inclusive, para missões na Amazônia, enfim, conhece bem. E eu perguntei para ele se ele tinha medo de um golpe do Bolsonaro, e ele de não aceitar as eleições e tentar promover um golpe, uma cena do que foi o Capitólio. E ele responde, eu lembro perfeitamente da resposta dele, porque ele faz uma ciência e fala assim, Bolsonaro é covarde, Bolsonaro não vai fazer isso, ele não vai fazer nada disso. E agora, vendo isso, quer dizer, me parece, porque as pessoas estão indo para a rua, pedindo golpe, ficando lá, enfim, tem financiadores disso, enfim, que financiam ali esses movimentos, mas o rapaz que ficou grudado no caminhão lá, se expondo, as pessoas se expõem a própria vida, porque é uma situação de perigo, o rapaz grudado lá no caminhão durante alguns quilômetros, e o presidente não fala nada. Isso, para mim, me parece uma posição muito covarde. Vai lá, briga, e eu estou aqui de boas, esperando ver o que vocês conseguem para mim. Isso é uma atitude covarde e uma omissão inaceitável para quem tem essa função. Né? O presidente não precisa acertar tudo, não precisa acertar ter todas as ideias válidas, nada, é uma pessoa normal, mas ele tem que se manifestar. E a obrigação dele é transmitir paz, transmitir orientação à população. Qual é o problema de ter perdido a eleição? Perdeu, é político, tem consciência das coisas, tem interesse no andamento da vida nacional, além dos seus próprios interesses, lidera a oposição. Mas para isso tem que trabalhar. Para você liderar uma oposição, fazer uma oposição boa, aproveitar 49% dos eleitores brasileiros, você precisa trabalhar das 8 às 20, todo dia. Não pode ser com omissão, não pode ser jogando bola, não pode ser dando show e dizendo bobagem. Então, tem tudo o Brasil para ir para frente. E quem ganhou tem que ser fiscalizado. É isso que tem que acontecer. E não está acontecendo nada. Simplesmente está um governo que desaparece, não fala nada, e nitidamente dá para a gente concluir que está esperando para ver se o circo pega fogo, para ver como que vai aproveitar o rescaldo. Isso não se faz, isso aí é covardia com o país e com as pessoas bem intencionadas. Essas pessoas aí, a grande massa, ela tá no interesse dela. Não fazendo manifestação, atrapalhando a vida normal de rotina, não exigindo coisas contra a lei, o resto é válido. Agora, querer que Força Armada assuma o país, o nosso país tem capacidade em todas as áreas.
militar e civil. Né? Você tem gente habilitada em tudo que é área, porque essa história do, da, da instituição militar assumiu o governo. Não tem necessidade disso. Você tem pessoas em todas as áreas, na área da educação, na área da saúde, na área da política exterior, na área da economia. Você tem pessoas de muito boa qualidade. Né? E tem uma nova geração aí fantástica. Vamos promover essa nova geração, vamos mexer nas funções aí de nomeação política e vamos puxar gente nova, aparecendo nova gente no cenário. Já existe uma expectativa de novos políticos aparecerem para a próxima eleição, e é logo ali, são 4 anos. Então, vamos acabar, essa população aí, vamos acabar na prática. Se não acabar legalmente, vamos acabar na prática com a reeleição. Não vamos reeleger ninguém. Não? Faz tudo, vai renovando. Então, tem muita coisa para fazer que um bom líder teria que estar orientando isso e não ficar calado lá atrás das portas do seu palácio. General, tem muitas perguntas aqui para você e eu vou fazer algumas delas. Eu sei que você daqui a pouco tem que ir para a livraria, Isso. mas antes eu queria fazer só mais uma pergunta minha, galera. Depois eu passo aqui para de vocês. Mas antes eu queria. Você falou manifestações pacíficas, mas elas nem sempre foram assim, porque elas começaram obstruindo as estradas e com uma interferência muito grande da Polícia Rodoviária Federal. O diretor da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, inclusive no dia das eleições, como é que o senhor vê essa atuação que foi feita da Polícia Rodoviária Federal? Bem, eu vejo o seguinte: as instituições todas, as instituições de Estado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, Força Armada, todo mundo, esse pessoal não pode, o pessoal da ativa, não pode se manifestar politicamente. Muito menos no dia de eleição, não tem nem muito menos, não pode nunca. Né? Então, está errado. Parece que o diretor, eu não vi, mas parece que declarou o voto dele, coisa assim. Não pode, isso não pode acontecer. Por isso que está tendo problema agora que o Ministério Público está solicitando, se não me engano, afastamento. Aí, o Ministério Público está atuando. Por quê? Porque está errado. Né? Então, uma instituição que é muito boa. Eu fui secretário nacional de Segurança Pública, a Polícia Rodoviária tem muita qualidade, mas ela se perdeu nessa conduta aí.